Abra aí, por favor, em 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E o 25, irmãos, ele fala de uma aliança que é muito importante para a nossa vida. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança. Para algumas traduções tem é o cálice do Novo Testamento. Mas ele fala da nova aliança, do Novo Testamento em quê? No meu sangue. Escreva do lado: sangue significa vida. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, em nome de Jesus, me ensina a tua palavra. Diga amém. Pode sentar. Versículo de número 27. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, essa nova aliança é no sangue. Diga: o sangue significa vida. Irmãos, quem não consegue entender essa aliança não pode ter vida. Se você viver indignamente a essa aliança, você tem um chamado para essa nova aliança. Mas se você não for digno dela, se você agir, e o que é agir de forma indigna? É ser incorreto com o seu chamado, né? É você ser indiferente à propositura do chamado. Claro que Deus não chama ninguém preparado. Deus chama as pessoas para que sejam preparadas por Ele mesmo. Nós não temos nenhuma incumbência pessoal de estarmos preparados para essa aliança. Como eu disse, você não faz aliança com Deus, é Deus que faz com você. Amém? Porque Deus é que tem tudo para nos dar. Nós não temos nada, absolutamente nada para dar a Deus. Até a vida que nós entregamos é dele. Apenas a gente fica roubando Deus durante esses anos, né? Agindo de forma dissoluta, agindo de forma incoerente com o chamado. E quando finalmente a gente se dá por si, quando a gente se apercebe de que Ele é o dono da vida, que a chave do inferno está na mão dele, e que nós temos que nos desvencilhar do pecado, do mundo, e devolver a Deus aquilo que Ele nos deu, a vida, amém? Nessa hora é que nós podemos desfrutar dessa nova aliança. E essa nova aliança, como eu disse, representa a vida, porque é aliança no sangue. E nós vamos falar sobre essa vida, como que deve ser. Já que a aliança é uma aliança de vida, e Ele propôs vida eterna. Quem quer a vida eterna? Ora, Ele propôs a vida eterna. Então nós temos que começar a entender que a aliança de vida eterna nos traz o entendimento de estarmos, diga, primeiramente, mortos para o pecado. Abra, por favor, o livro de Romanos, capítulo 6. Pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos, quem disse isso foi Paulo, hein? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Diz para o irmão: como que você está morto para o pecado e vive ainda nele? Então, ter aliança com Deus em Cristo é entender o sangue derramado na cruz. Aquele sangue representa uma vida nova, amém? Eu não posso mais viver debaixo dos rudimentos do pecado, da lei do pecado e da morte, mas eu tenho que viver pela lei do Espírito e da vida, amém?
Então aqui diz: de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados, quem foi batizados? Glória a Deus. Todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, diga pela glória do Pai, veja, ele morreu e ele ressurgiu da morte. Que ele morresse, todo mundo até podia dizer assim: não, todo mundo morre um dia. Mas quem iria esperar que o morto revivesse? Até mesmo os seus discípulos não acreditavam nisso. Então ele morre, e quando ele ressuscita, ninguém acredita. Mas ele ressuscita para a glória de Deus Pai. Se você morreu para o pecado, você vai ressuscitar para a glória de Deus Pai. Mas talvez nem você acredite nisso. Nem você entenda a capacidade que Deus está te dando pelo Espírito Santo de você ressurgir da morte, da lei do pecado e da morte, para a lei do Espírito e da vida. Essa ressurreição que nós sofremos, vou usar esse termo, em Cristo, é para que nós glorifiquemos a Deus Pai. Então não adianta eu viver dizendo que ressuscitei com Ele, se eu não glorifico a Ele na minha nova vida. Amém ou não amém? Quem entendeu até aí? Veja: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Grife aí. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua. Quem quer ser semelhante à ressurreição? Ele ressuscitou e os discípulos estavam ali no caminho de Emaús e não conseguiam saber que era Ele. Por quê? Primeiro, pela incredulidade. Eu não acredito que Ele ressuscitou. Alguém pode dizer assim: eu não acredito que uma pessoa drogada, uma prostituta, um cheirador de pó, uma pessoa que usa pedra, uma pessoa que está aí, já foi em várias casas de recuperação, um homossexual, uma lésbica, um travesti, um transexual, enfim, esse negócio todo aí. Eu não acredito que exista ex-gay, ex-lésbica, ex-isso, eu não acredito. Você pode até não acreditar, mas pela lei do Espírito e vida, na nova aliança proposta por Deus em Cristo Jesus, nós podemos ressuscitar para a glória de Deus Pai. Nós podemos viver de fé em fé, para a glória de Deus. Exatamente. Agora, nós precisamos entender isso. Abra aí no versículo 11 de Romanos 6. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para quem? Para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Vivos dentre os mortos. Nós estamos andando, tá? Tem um bocado de gente aí na corrupção. Misericórdia. Tem um bocado de gente na corrupção, no pecado, aí na prostituição, lá na sua casa, lá na sua vizinhança, lá, enfim, para onde você vai, no seu colégio, na sua faculdade, aí você está andando lá, tem um monte de gente fazendo tudo errado. Você tem duas opções: ser igual a eles, mortos no pecado, na lei do pecado e da morte, ou andar no meio deles como ressuscitado pela lei do Espírito e vida, na nova aliança em Cristo Jesus.
e ser luz no meio das trevas, e ser vivo no meio dos mortos. Você pode ser aqui na igreja um irmão abençoado, uma ovelha abençoada, uma ovelha que é pau para toda obra, ou pode ser aquela pessoa que não serve de nada, que só ocupa espaço. Quem está entendendo isso? Se você sociologicamente se achar fruto do meio, o meio aqui propõe que você seja e viva para a glória de Deus Pai. Mas só que nós temos a tendência de imitar não a Cristo, mas aquele que está do nosso lado. Nós somos influenciáveis, nós somos induzidos, e por conta da indução e da influência humana, das amizades, do contexto social, do contexto religioso, nós muitas vezes esquecemos do nosso alvo, que é Cristo, da nossa aliança no sangue de Cristo, do nosso compromisso de vivermos na lei do Espírito e vida, e olhamos para aqueles que estão mortos dentro da igreja, os chamados lá em Mateus capítulo 23 de, diga comigo, dedinho assim, sepulcros caiados, hipócritas, condutores cegos. Jesus, eu vou falar só 3, mas ele falou mais. Essas pessoas, elas estão dentro da igreja conduzindo você como um cego conduz o outro. A Bíblia diz, e o próprio Jesus falou, que um cego que conduz outro cego, qual é o destino? Ambos cairão no abismo. Mas se você no meio dos mortos, porque tem morto dentro da igreja, tem morto nas calças, tem morto de vergonha, né? Tem morto de miséria, tem ou não tem? Tem todo tipo de morto dentro da igreja. Mas tem o vivo também. Tem o vivificado pelo Espírito, tem aquele que é próspero em tudo que faz, que onde põe a mão, Deus abençoa, tem aquele que tem realmente vivido a lei do Espírito e vida, e Deus usa essa pessoa para curar, para libertar, para salvar, para prosperar vidas, para ensinar o Evangelho, para apregoar as boas novas. Essa pessoa, ela é viva no meio dos mortos. Mas existem aqueles que ainda não nasceram para nova vida. Eles são até religiosos, eles até nos acompanham aqui, mas eles não conseguem viver fora da lei do pecado e da morte. Eles não conseguem sair, porque o morto não consegue se mexer. O morto não tem reações espirituais, ele não tem reações que possam movimentá-lo. Então, automaticamente, são pessoas que nos induzem a parar, ou até mesmo a retroceder. Mas quem está vivo, avança, e avança para a glória de Deus Pai. Até aí, quem entendeu? Abra sua Bíblia em Gálatas 5, verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, grife aí, as quais são adultério, fornicação. O que é fornicação? Sexo fora do casamento. Então, pastor, será que eu posso? Para com isso, tu não é mais criança, está aqui escrito. Amém? Isso é o básico do básico do básico do básico. Então vamos nós. Adultério pode? Não. Quem tem a nova aliança com Deus não anda em adultério. Mas aí tem alguém que diz assim: o que importa é ser feliz, pastor. Deus não quer ninguém sendo infeliz, pastor. Deus nos ama, Ele quer a nossa felicidade. Então vamos nós. O que importa para Deus é tu ser feliz, né? Paulo disse que passou fome, que passou frio, que foi açoitado por toda a guarda pretoriana. Contou até a chibatada que levou, lembra quantas? 39 mais uma. 39 mais uma dá 40, né? 40 chibatadas. Isso é ser feliz, irmão? Que conheceu os cárceres de Roma. Mas não estava lá fazendo turismo não, ele ficava preso. Uma vez estava ele e Silas presos.
no profundo de um cárcere, de uma caverna, amarrado pelos pés e mãos, mas sentado. Sabe o que é você dormir sentado? Amarrado no tronco? Que coisa feliz isso, hein? E eles tinham muitas mulheres, eu não via nenhuma. Paulo disse, importa que vocês, quem pode ser como eu, que seja como eu. Quer dizer, não tenha mulher. Ele não tinha mulher. Olha aí que coisa. Mas o que importa é ser feliz. Aonde, irmão? Me mostra Estevão, maior felicidade, morrendo de rir. Pode mexer com a barriga do morto. Levou um monte de pedrada e morreu apedrejado. O que importa é ser feliz. Jesus estava lá pregado na cruz, todo lascado de tanto chicotada, sabe, ensanguentado até a última gota, pregado pelos pés e pelas mãos e morrendo de rir, não estava? Ou a gente abandona esse falso evangelho para viver o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, ou então, irmão, você está fadado aí para o inferno. Quem entendeu isso? É porque hoje nós temos pastores de todo tipo, inclusive pastores que gostam de falar anedotas para poder o povo ser feliz. Mas a maior anedota, a maior piada que eu acho no meio gospel hoje, é alguém dizer que se pode constituir um novo casamento estando o cônjuge vivo. Pastor, mas fui traído. Qual o teu problema? A Bíblia diz até que a morte morreu? Morreu? Então continua casado. Mas eu me divorciei, pastor. Tem uma carta do divórcio. Você tem a carta do divórcio, mas você não tem autorização para um novo casamento. Entendeu ou não? Quem entendeu? Então quem quer casar, preste bem atenção com quem, por quê? Porque se tu casar errado, vai ficar chupando o dedo, negão. Se a mulher for tinhosa ou o cara for tinhoso, tu vai aguentar até as últimas, ou então vai ficar só. Procure agradar um ao outro, amar um ao outro, cuidar um do outro, porque vocês só têm um ao outro, vocês são uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não pode separar. Vamos lá. Fornicação, impureza, lascívia. Impureza todo mundo sabe, mas não custa nada lembrar. A turma que gosta de ver o que não presta e pensar o que não deve, né? De alimentar no coração as coisas que não são boas, que não colaboram, né? Para o seu aperfeiçoamento. Tem gente que gosta de guardar isso. Vamos dar um exemplo de impureza? Não é só coisa imoral não, irmão. A gente pensa logo naquilo, né? Você pode pensar, sabe em quê? Raiva, ódio, mágoa, rancor. Isso também é impureza. Avareza. Viu? Isso é impureza. Pastor, eu ter mágoa no coração é impureza. Tudo que é sujo, tudo que é mal, é impureza. Amém? Então cuidado com isso. Toda ideologia que conspira contra a palavra é impura. Pensamentos, desejos. Tá? Amém? Vamos lá. Lascívia. Vai aqui o meu conselho para as irmãs. Lascívia quer dizer roupa provocante também. Não é só roupa provocante, mas também. Às vezes a mulher ela não entende que ela não deve provocar o outro em qualquer lugar, seja na igreja, seja na rua, seja onde for. Só se o outro for o seu marido dentro do quarto. Amém? Aí você pode provocar à vontade. Mas não sendo seu esposo, se você causa no outro o desejo pecaminoso do sexo fora do casamento, se ele começa a desejar o seu corpo porque você se expõe, você está cometendo lascívia, e aquele que olha para ti te deseja também. Então é muito importante que tanto homens como mulheres tenham muito conhecimento dessa palavra. Tá? Tanto as irmãs com suas roupas decotadas, acochadas. Eita, baixou o pastor da Assembleia de Deus tradicional. Não, irmão. Eu até podia ser chamado assim, né? Porque eu já estou com uns aninhos. Mas não é.
Se alguma coisa é tradicional aqui, é a Bíblia Sagrada, ela não muda. Ela não muda. Muda? Ela muda? Não. Se a minha avó chegasse aqui agora, ela ia ter se escandalizar, ela ia ter um piti aqui, ia cair para trás. Porque da época que ela se converteu, em 1960, na Assembleia de Deus, para hoje, 2018, meu irmão, é um choque térmico horroroso. Não é não, pessoal? Então tenha cuidado, irmã, porque a gente não pode modernizar o evangelho, ele continua o mesmo, tá? Amém? Vamos lá. Idolatria, adoração a ídolos. Tá? Quem veio do catolicismo conhece muito isso, mas quem não veio do catolicismo, quem já é evangélico, mas adora o Ceará, o Fortaleza, o Ferroviário, ou qualquer coisa assim, também é idólatra. Quem adora o seu marido, a sua esposa, e coloca acima de Deus também é idólatra. A gente não pode ser idólatra de ninguém, nem de coisa alguma. Amém? Os irmãozinhos que gostam de botar assim no Facebook aquelas poses assim bem provocantes, está adorando o corpo. Isso é lascívia e idolatria, o próprio corpo. Pastor, isso existe? Existe. E foi anunciado em 1970, uma visão de 1770, de uma mulher chamada Helena Blavatsky, do movimento Nova Era, de que o movimento eclodiria 100 anos depois, com justamente o culto ao corpo. E hoje nós vemos que há um culto ao corpo tremendo, irmão. Nunca vi tanta gente cultuar o próprio corpo. Outro dia eu vinha passando e eu esbarrei, não sei se eu esbarrei, porque deu uma dor danada aqui, irmão. Não sei se eu esbarrei, se foi num poste ou foi numa mulher, mas eu passei, eu disse, fala meu Deus, me desculpe. Forte a mulher, pai. Quase que me leva. Eu disse, meu Deus, que é que aquilo ali, o braço fazia assim, ó. He-Man. E ela andava assim, ó. Robocop. Meu Deus do céu. Não se faz mais mulher como antigamente. Olhei para mim de noite e disse, filha, ainda bem que tu é assim. Porque mesmo que está casando com macho. Nós temos que entender que a idolatria é pecado. Amém? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo de número 21, 8 e 22, 15, que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Tá? Vamos nós. Feitiçaria. Precisa falar? Precisa. Diga, precisa. Vamos lá. Toda obra de feitiçaria, bruxaria, né, magia negra, a gente sabe que existe ou não existe. Mas existe também obra de gente rebelde. Há um texto na Bíblia que fala que toda rebelião é feitiçaria. 1 Samuel 15, 22, quem quiser anotar. Então, rebelião é feitiçaria. Se eu sou rebelde à palavra, se eu sou rebelde ao pastor, eu sou um feiticeiro dentro da igreja. E tem uns irmãos que são, olha para mim, o irmão chega na igreja, ele é o tal, ele já sabe de tudo, ele não precisa ouvir nada, o negócio dele é criticar, é condenar, é achar ruim, e tudo que o pastor prega ele acha que foi para ele, porque ele é o tal. Se eu nem vim para a igreja, o homem tem um poder tão grande, de puxar tudo para ele, fica em casa que é só botar uma antena parabólica. Tem gente que é assim. Irmão, o feiticeiro dentro da igreja, ele nunca quer ser obediente ao pastor. Ele é o do contra. Ele é o criticador. Ele é o perseguidor. Sempre causa divisões no meio de vós. A Bíblia fala. A Bíblia diz, tem cuidado daqueles que causam divisões, contendas no meio de vós. A este não saudeis, não entreis na casa deste, nem comais com eles. Então não tenha comunhão com quem é rebelde. Amém? Às vezes a pessoa diz, ixi, o pastor está dando ordem em mim. Estou. Para que eu sou autoridade de Deus? E para que a Bíblia manda? Quem pode manda e quem tem juízo, pronto.
O irmãozinho ali é rebelde? Passa longe, filho. Nem saudez. O cara grita: Pai do Senhor, irmão. Deixa ele no vácuo. Deixa ele no vácuo. Porque ele é rebelde. E a Bíblia manda não saudar. Amém? Aí ele liga: irmão, lembra daquela época que a gente ia comer um sanduíche ou então um açaí? Estou precisando conversar contigo hoje, irmão, vai só. Mas irmão, não, enquanto tu não te consertar lá no altar, não tem comunhão comigo. Amém? É assim que é a Bíblia. Vamos nós. Inimizades. Precisa falar? Existe inimizades? Existe. Às vezes, irmão, tu só faz topar na cadeira do outro, o cara... Pelo amor de Deus, né? A inimizade é um negócio muito ruim. E dentro da igreja, então, tem gente que gosta de formar grupos. A gente chama de panelinha, né? Aí o irmão chega tentando entrar, é que nem espermatozoide no óvulo. Tentando, mas morre tentando. Entendeu? É bem-aventurado que consegue entrar lá. Porque tem gente que fecha o cerco. Tem gente que diz: não, eu não sou obrigado a ser amigo de ninguém. Para lá, coisa ruim. Querido, se você se isola, Provérbios 18:1, busca o seu próprio entendimento e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Nós temos que viver em comunhão uns com os outros. Amém ou não amém? Amém ou não amém? 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, se tu é isolado e não ama o teu irmão, não ama a tua igreja, não ama o teu pastor, não quer entrar em comunhão, tu está na morte, não está na vida, filho. Diga para o seu irmão: não se isole. Se isolar, está fora. Vamos para outro texto. Diga: vida consagrada. Sangue consagrado. Mais uma vez: vida consagrada, sangue consagrado. O sangue de Jesus é consagrado? Quem crê que é sagrado o sangue? Quem recebeu o sangue de Jesus tem que ter uma vida consagrada pelo sangue de Jesus. Vida consagrada me leva a ter essas atitudes que nós falamos. Abra aí em Colossenses 3. Nem vou terminar as obras da carne, que vai demorar pra caramba. Isso é coisa para outro dia. Também tem uns irmãos que já estavam assim, ó. Aí, tanta pancada na noite só, deixa para outro dia também, né? Versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de baixo ou de cima? De baixo ou de cima? De cima. Jesus disse: eu sou lá de cima e vós cá de baixo. Quem está aqui embaixo, busca as coisas que estão lá de cima. Amém? Lá em João 8 ele fala isso, ele exorta: ó, eu sou lá de cima, vocês são aqui de baixo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima ou de baixo? De cima. E não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é o que, pessoal? Idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém ou não amém? Temos que ter cuidado com isso. A avareza é um bicho sério. Tem gente que diz assim: rapaz, eu não sou mais idólatra, eu não adoro a São Francisco, Santo Antônio, São José, a Maria, ninguém.
adora o dinheiro ainda. Porque quando a gente chama para a oferta, para o dízimo, para um sacrifício pela obra de Deus, você se amarra, se engessa, dizendo, lá vai o pastor pedir dinheiro. Irmão, eu vou passar a vida falando a mesma coisa. O dinheiro não é teu, é de Deus. Quem crê assim? Então, tu não tem que ficar nesse engessamento, porque quem te dá é Deus, cara. Quem te dá é Deus. Se tu segurar, o orvalho não desce. Se tu abrir mão, vai vir mais. Quem entendeu isso? Ah, não, eu vou guardar essa comida aqui para não estragar. No outro dia ela está azeda. Come. Pastor, não posso, estou cheio. Dá para o outro, filho. Ah, se eu der para o outro vai faltar. Não, tu já está cheio. Não, pastor, mas é porque eu tenho que... Pois guarda, amanhã está azedo. É que você está pensando só no hoje. E Deus provê o ontem, o hoje e o amanhã. Quando você abre a mão, Deus abençoa o amanhã. Amém? Israel comia a porção hoje e amanhã Deus mandava de novo. E no outro dia comiam e Deus mandava no outro dia de novo, durante 40 anos no deserto. Então não tem por que você duvidar. Diga, Deus provê todas as minhas necessidades. Paulo disse lá aos Filipenses, Paulo fala, e o meu Deus em sua riqueza e glória há de prover todas as vossas necessidades em Cristo. Amém? Não tenha dúvida que Ele há de prover. Não tenha dúvida. Mas Ele não vai prover na vida daquele que segura o orvalho, que segura, que detém a semente. Deus multiplica a semente do que semeia. E dá multiplicação na sementeira também. Deus faz com que tudo prospere, quando nós somos capazes de plantar no reino. Amém? Toda forma contrária a isso que eu falei é idolatria. E há um Deus que era idolatrado. O nome dele era Mamon. É o Deus que as pessoas idolatravam, buscavam, quando tinham amor ao dinheiro, elas adoravam Mamon. Paulo repreende Timóteo, quer dizer, manda Timóteo repreender a igreja e até dá uma exortação a Timóteo, quando ele diz, o amor ao dinheiro, Timóteo, é a raiz de todos os males. E por causa deste amor, muitos transpassam a si mesmos com muitas dores. Temos que ter cuidado com isso, amém ou não? Então seja realmente uma pessoa liberta desse tipo de sentimento chamado avareza, que é a idolatria. Vamos lá. Muito bem. 1 Pedro 2:24. Diz assim, levando ele mesmo quem? Jesus, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes o quê? Sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Pedro está citando quem? Isaías, capítulo 53. Amém ou não amém? Pelas suas feridas fostes sarados. Ele está lembrando do que o profeta Isaías falou. Lembre-se disso. Amém? Vamos nós. Irmãos, sangue sagrado, vida sagrada. A vida é consagrada a Deus. Mas o meu tempo tem que ser consagrado a Deus. Eu tenho que ter comunhão com Deus nesse sentido. Eu tenho que ter comunhão com a morte de Cristo. Eu tenho que entender isso. Amém ou não? Abra em Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Olha que coisa linda. Se o corpo do pecado não foi desfeito, nós não fomos consagrados, não fomos separados, não fomos santificados, não fomos justificados. Eu só não vou andar mais, não caiu aí embaixo. Mas entenderam isso ou não? Entenderam, né? Vocês doidos para eu cair, né? Avisa, cara. A Didi fica ali com a Bíblia aberta, tá? Faz assim, pastor. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Quem desfez o corpo do pecado aqui? Quem desfez a antiga prática da velha criatura? Quem quebrou esses rudimentos
pastor, eu estou na igreja, mas sabe, às vezes me dá vontade de fumar um cigarro, tomar uma dose, às vezes dá aquela vontade de dar uma cheirada, então tu não desfez nada. Se tu ainda está sentindo desejo, é porque tu está lá na velha criatura. Ah, pastor, eu era uma prostituta de rua. Sabe, de vez em quando meu marido não me satisfaz. Ah, é, então tu ainda é uma prostituta de rua, porque o velho homem não foi desfeito. Entenda isso. Quando você desfaz a velha criatura, há uma nova pessoa que não tem mais os desejos do passado. Ela não é mais. Por que a Bíblia diz que a gente só pode ser tentado até o ponto de resistir? Porque nós agora somos novas criaturas. E como novas criaturas, as tentações também são novas. Ou não sabia disso? Aquelas velhas coisas não me tentam mais, porque eu nasci, eu morri e ressuscitei. Então o diabo pode vir tentar você com outras coisas, mas não com aquelas. Aquelas velhas coisas você já venceu no momento que você ressuscitou com Cristo. Amém ou não amém? Não fica nesse negócio dessa neura, eu era isso, eu era aquilo. Tem gente que gosta desse testemunho. Nunca vi, que coisa triste, né? Irmão, tem gente que enche a boca. Quando eu vim para Jesus, eu era matador de aluguel, eu era sequestrador, arrombador de banco, eu joguei a bomba lá em Nagasaki, Hiroshima, eu era o piloto daquele avião. Na verdade eu era o piloto, era a bomba e era a explosão embaixo, eu era tudo aquilo ali. Aí eu vou ficando bem pequenininho na cadeira lá do meu escritório, que eu digo, meu Deus, eu me converti com 5 anos, 4,5. Como é que eu posso aparecer diante desse testemunho tão grandioso? Aí o Espírito Santo diz, é só tu dizer que tu nasceu e não se desviou do Evangelho. Amém? É só tu falar que tu não precisou de nada disso, que a tua necessidade está em mim e eu supro todas as tuas necessidades. O maior testemunho que você pode dar para os homens é que você não se desvia, que você não larga o Evangelho, que você não tem vergonha do Evangelho, porque você vive com prazer, com alegria a vida de cristão. Amém? Muito bem. Então eu tenho que ter disponibilidade incondicional para essa vida, porque o sangue é consagrado, a vida tem que ser consagrada, então eu tenho que ter disponibilidade para isso. Imagina Noé. Sim, senhor. Você achou graça aos meus olhos, meu filho. Vai haver um dilúviozinho na terra. Vai morrer todo mundo. Mas como tu achaste graça aos meus olhos, vou livrar a tua cara e a tua família. Mas tu tem que convencer eles de entrar num barco que tu vai construir. E não é pequeno. Tu vai passar 40 anos construindo um barco no meio do areal. O barco é assim, assado, cozido e frito. Tu vai fazer desse jeito. Eu quero com essa altura, com essa largura. Eu quero com tantos andares. Tu entendeu, Noé? Espera aí, senhor, que eu ainda estou anotando. Fala tudo. E ele vai anotando. E sabe por que eu sei que ele anotou? Porque está tudo descrito na Bíblia. E ele não tinha cabeça de elefante para decorar tudo. Então, e ele já era velho. E eu não sei por que eu estou dizendo isso para vocês, né? Então... porque é besteira. Onde é que eu estava? Noé, né? Tá bom. Noé foi e disse, Senhor, desculpa mas eu estou um pouquinho aflito com as minhas coisas do cotidiano. É que eu estou pagando a prestação do celular. Eu tenho que fazer minha faculdade. Sabe, eu estou construindo uma casa e não está muito fácil de pagar a construção. Eu comprei um terreno à prestação que ainda está, olha, suado. Então não vai dar, Senhor. Se ele dissesse isso, ele morria, não morria? Pois então ele disse, sim, senhor. Samuel, quem me chama? Correu para Eli. Diga, Senhor. Não foi eu que te chamei, não, volta. Dormiu. Samuel, sim, senhor. Não, meu filho, eu não te chamei. Samuel, sim, senhor. Não foi eu que lhe chamei, foi Deus. E quando ele chamar de novo, vai para ele e diz, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve.
E Samuel fez isso, e tudo que Deus ordenou, ele o fez. E quando ele levou a Eli a palavra que Deus lhe dera, Eli também se resignou diante do seu veredito, da sua sentença. Não tem como, irmão, a gente tem que ser realmente positivo nas coisas de Deus. Eu tenho que me dispor incondicionalmente, não tem nada que possa estar entre eu e Deus. Aí tem gente que não quer dar tempo para as coisas de Deus, não quer ter tempo para orar, não quer ter tempo para jejuar, não quer ter tempo para evangelizar, não quer ter tempo para nada, nem para ir para o culto, e diz que é servo de Deus, e que está em aliança, que tem compromisso. Você não tem a nova aliança, você não ressuscitou com Cristo, você não vive para a glória de Deus enquanto você não tiver disponibilidade para isso. Amém ou não amém? Paulo deixou de ser um capitão de 50 da guarda, um cara rico, ele tinha muita riqueza, ele deixa tudo isso, ele pega a sua riqueza e transforma em papiros e tinta, para escrever as cartas. Moisés deixou de ser filho da filha de Faraó, para ser o profeta Moisés no deserto. Amém ou não amém? Então a gente tem que começar a ter disponibilidade, irmão, para as coisas de Deus. Diga para o seu irmão: irmão, esteja disponível incondicionalmente. Irmãos, esse domingo vai ter evangelismo. Ih, pastor, marquei com a minha família, ó. Ô, rapaz, se eu tivesse falado antes. Você precisa ler Lucas 14. E você vai ver que lá tem uma parábola que cai bem certinho na sua cabeça. Quando Deus convida as pessoas, elas dão desculpas. Amém? Você precisa ver a mesma coisa em Mateus 22 e vai ver que Deus não concorda com isso. E ele diz: muitos são chamados e poucos são os escolhidos por causa disso. Porque as pessoas são indispostas nas coisas de Deus. Mas se você disser assim: ei, irmão, vai ter um futebol acolá com churrasco. Opa! Fala para mim onde é, onde é, onde é. Diz aí, diz, manda um zap para mim agora. Mas tu é um, eu dizia, a mamãe dizia isso, eu posso falar, pessoal? Um peido pronto. Para essas coisas. Estava aqui já, só foi você dizer que podia. Mas tu gosta dessas coisas, né? Agora, quando chama para tu orar, irmão, vai ter uma vigília. Ih, rapaz, negócio é vigília, termina tarde, amanhã eu tenho que acordar cedo, dá não. Irmão, vai ter uma consagração 5 horas da manhã no domingo. Pastor, tenha misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, 5 horas da manhã não dá, pastor. Tu lembra que 5 horas da manhã tu estava voltando da farra? Para tomar aquele caldo ali no terminal, tô inventando aqui, eu não sei se tu ia lá não, viu? De mocotó. Carne moída, está aqui o outro se entregando. Aí tu vira crente e não aguenta mais uma vigília. Mas quando tu estava no mundo, a balada começava à meia-noite, 1 hora da manhã e ficava. Hein? Fortal, Carnaval, eu não sei o nome do resto não. Os tal, tudinho. Tu ia para tudo, pagava tudo. Pagava a mortalha, o abadá, tudo que viesse pela frente. Passava a noite feito índio. Pulando, olha que coisa linda. Pagar para ficar no meio de um monte de gente, numa pista, pulando. Isso é coisa de índio, meu irmão. Ainda apanhando, levando cuspida na cara, tudo. Pelo amor de Deus. Diga misericórdia, Senhor. Para o que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele o quê? Viveremos. Quem crê assim? Muito bem, irmão. Diga para o seu irmão, tenha disponibilidade para Deus, para a igreja, para a obra. Seja resignado nas provas. Não pode acochar um pouquinho que o irmão já está ficando com medo. Diz, pastor, o que acontece? Eu já ouvi tanto isso. Pastor,
Eu não tinha problema, foi só eu dizer que eu vou fazer a obra, pastor acolchou as coisas lá em casa, está dando tudo errado. O que é isso, pastor? Irmão, deixa de ser cara de pau. Tu está dizendo que o motivo da tua desgraça é a obra de Deus? A Bíblia diz que o motivo da nossa desgraça é o pecado que há em nós. Não vem com essa não. Tu está querendo botar a culpa numa coisa que tu ainda nem começou a fazer. Eu faço já há muitos anos e sei que a gente pode viver em Cristo, por Cristo e para Cristo, e não há derrota na vida do cristão que vive o Senhor. Amém? Não vem com essa. Eu era para estar 7 palmos abaixo do chão se fosse por isso. Não vem com essa. Muito bem. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.